bem-vindas à Lei da Paridade, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. E hoje estamos a fazê-lo no Nós Alive, as 3, eu, a Leonor Rosas, a Adriana Cardoso e a Maria Castelo Branco. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. E exatamente por estarmos num festival de música, decidimos falar um bocadinho sobre artistas e política. E decidimos começar com uma grande pergunta. O que é que fazemos com arte que é feita por pessoas terríveis? Esta é também uma pergunta feita num livro chamado Monsters, de uma teórica feminista chamada Claire Dederer, que lança esta questão. Como lidamos com coisas maravilhosas que foram feitas por pessoas terríveis? Os exemplos abundam, infelizmente. Paul Gauguin era um pedófilo que se aproveitava de crianças colonizadas na Polinésia Francesa, Pablo Picasso era um regressor na intimidade, Richard Wagner um conhecido antissemita, David Bowie dormiu com uma fã menor de idade, Woody Allen casou com a sua enteada, Marlon Brando e Bernardo Bertolucci conspiraram para violar Maria Schneider, que tinha 19 anos, no filme Último Tango em Paris. Na verdade, a lista podia continuar quase sem fim. Até hoje, nas coisas mais pequenas da pop culture, ou talvez não tão pequenas, encontramos Nicki Minaj, uma rapper feminina, muitas vezes vista como uma pessoa que partiu um telhado de vidro para as mulheres no mundo do rap, que agora se tornou assim numa espécie de lunática maga, que faz montagens de si própria em AI com Donald Trump, a Sydney Sweeney e o Elon Musk num carro, uma coisa assim estranha, ou mesmo até Taylor Swift, que é quase em si própria a definição da cultura pop, que é uma poluidora convicta e, para além disso, convidou recentemente membros do ICE para o seu casamento. E neste episódio, então, propomos-nos um bocadinho a discutir até onde vão as fronteiras daquilo que nós podemos aceitar na experiência estética e na contemplação do que é uma obra de arte. E podemos estar a falar de uma música, de um grande livro, de uma grande obra das artes visuais e perguntarmos se conseguimos realmente apreciar o que é feito pela mão de uma pessoa horrível. E assim, ao mesmo tempo, podemos nos perguntar onde é que está a linha vermelha do que nós conseguimos ouvir, ver e gostar, guilt-free, sem estarmos a pensar constantemente que aquela dada pessoa se tornou em qualquer coisa de horrível, como um pedófilo, um violador. Às vezes nós olhamos pela primeira vez para um artista, para um filme e pensamos que é incrível. Isto aconteceu-me com o Roman Polanski, vi um filme dele e depois descobri que ele tinha sido condenado por violação. E fiquei até um bocado marcada por isso, e como é que uma pessoa que é condenada por este crime horrível é uma pessoa que ao mesmo tempo é capaz de produzir filmes tão, tão incríveis. Mas ao mesmo tempo lançamos também aqui outra questão sobre o próprio engajamento político dos artistas. É possível ou não fazer uma arte que é desengajada da vida política e do tempo político e social em que a pessoa se insere? É possível, e podemos até traçar para o passado, para a chamada literatura engajada dos franceses da altura do pós-guerra, ou para as pinturas de Diego Rivera e Frida Kahlo, ou até mesmo para grandes nomes da música até dos Estados Unidos, como Rage Against the Machine, Woody Guthrie, Bob Dylan, Pete Seeger, Roger Waters, hoje em dia, e até para hoje, para muitas das pop stars que têm tido cada vez mais posições políticas, como Dua Lipa, que apoiou Jeremy Corbyn nas eleições... nas suas últimas eleições como líder do Partido Trabalhista, Ariana Grande e Olivia Rodrigo, casualmente a tua amiga da secundária. Olivia Rodrigo, que tiveram uma posição muito fixe de dizer que queriam as suas músicas tiradas dos vídeos de propaganda da administração Trump de coisas relacionadas com o ICE, ou por exemplo Taylor Swift, que é muito criticada pelo seu total silêncio dela e do agora marido dela sobre o que se passa Eu nunca gostei da Taylor Swift. Tu eras É Swiftie. verdade, mas eu já não consigo. Estás a ver? Olha, a linha está a passar ali a linha.
Não sei, estás a ver? É mesmo essa questão. Pois é. Não sei se consigo ouvir sem sentir um bocadinho Eu não de sei se o culpa. ponto dela poder ser mago ou não é a razão pela qual eu não gosto dela. Acho que a resposta é não. A resposta é Mas- definitivamente não. Mas eu sinto que tu já não gostavas dela. Tu já sim, não sim, gostavas? obviamente. A Leonora Tu que sempre- chorava a ouvir o He wears... Oh my God. Não, mas eu chorava a ouvir isso no sexto ano, tipo, toda a gente chorava. Não, não não é toda chorava. a gente, Leonor. Isso é um fardo que vais carregar Eu sozinha. chorava a ouvir Demi Lovato e o Justin Bieber, mas ainda Mas- Mais choro. uma vez, isso mas é um isso é fardo que porque vais o carregar Justin Justin Bieber Bieber eu parece uma ainda lésbica. choro. Isso é porque o Justin Bieber parece uma lésbica. Nós já Há um discutimos fenómeno do isso. Justin Bieber com as lésbicas que nós também podemos fazer um episódio sobre isso. inteiro. Sim, sim. Eu não sei, Claro tenho que muito a sim. acrescentar Tenho essa, imenso para essa acrescentar durante situação. 40 minutos. Não tenho Eu sei a mesmo que vida acrescentar. toda dele de cor. Mas- É ridículo. Exatamente, ao mesmo tempo também parece que há cada vez menos cantores e grandes artistas que se querem associar tão diretamente com algumas causas. Por exemplo, a causa da Palestina foi preciso alguma coragem para que certos realizadores, cantores, enfim, atores, se chegassem à frente para falar sobre isso, devido a uma enorme discussão sobre o que é que era antissemitismo e o que é que não era. Mas voltando outra vez, e se calhar começo contigo, Maria, sobre esta questão de onde é que traçamos a linha entre o que é que podemos ou não tolerar das pessoas horríveis que fizeram ou fazem coisas incríveis. Olha, isso é uma ótima questão porque eu, na verdade, vou pegar em coisas de arte, mas também de filosofia, porque também há muitos filósofos. Tu falavas dos pensadores franceses do pós-guerra e há sempre uma questão. Aliás, eu deparei-me com isto pela primeira vez quando percebi que o Heidegger era um grande nazi. Sim. E que na verdade fez coisas horríveis. A Hannah Arendt, que também é outra mulher, tipo, outra filósofa que eu adoro. O Heidegger, eu amo o Heidegger, tu sabes, tipo, eu tenho grande parte do meu pensamento é estruturado pelo pensamento dele. Eu acho que é impossível tu falares sobre ontologia, se falares sobre filosofia no século XX ou XXI sem falar sobre o Heidegger, ou sem baseares no Heidegger. E o Heidegger, para além de ser nazi, unapologetic, grande parte Sim. da teoria dele, ou seja, tu não podes separar o nazismo dele da teoria dele, e isso é uma das grandes críticas que se são feitas. E depois a questão é, então, mas porquê é que tu continuas a ler o Heidegger? É que não dá para escapar. E como é que tu encaixas a leitura dele? Depois começas a ler os franceses do pós-guerra e começas a pensar, ok, o Foucault, com o Sartre, com a Simone de Beauvoir, que tu também adoras. Não, eu não adoro o Foucault. Não, tu Os também outros adoras a dois, Simone. Ok, guilty as charged. A Simone e o Sartre, eu gosto muito do Foucault. Começas a ver o Derrida, etc, que são filósofos super importantes e pensadores super importantes, assinaram em 1977 uma carta pública, tipo, isto não é com teorias da conspiração, a defender a pedofilia, e tem argumentos filosóficos para defender a pedofilia. Depois tu começas a pensar, pronto, eu já não consigo, se tu começares a aplicar esta regra, não consigo ver cinema, não consigo ler filosofia, não consigo ouvir música, e depois olhas para as pessoas que estão a fazer isto hoje em dia e tens uma repulsa gigante. Tipo, eu já não consigo ler o Boaventura Sousa Santos, mesmo que o Boaventura Não, Sousa e- Santos Todo. seja importante para a literatura contemporânea, E para a teoria pós-colonial. da antropologia, sociologia, para as problemáticas. É talvez o académico português mais conhecido do mundo. Mas eu não consigo ler. Ou vejo pessoas hoje em dia que estão vivas hoje e fazem atos horrendos, violadores, ou acusados de violação, ou acusados de pedofilia, acusados de violência doméstica. Eu não consigo, tenho uma repulsa física, mas pessoas do passado não. Isto é uma intuição. Então o teu ponto é quem está vivo versus quem está morto. Sim, porquê? Mas cada um tem de arranjar um bocado as suas justificações. Não, para mas isto estar- não é uma E justificação. depois algumas são Mas mais espera. aceites que outras. Não é isto. Não é uma justificação, é só para. Isto é para expor a problemática, porque eu não tenho uma resposta. Não tenho mesmo. E a problemática é porque é que eticamente me causa mais repulsa quem está vivo do que quem está morto. É que é verdade. Tipo, eu acho que conseguem mais. Eu acho que quem está a ouvir vai perceber mais ou menos, porque há Não, mas muito tens um mais ótimo ponto, repulsa. Acho que é uma ótima Acho que há linha. muito mais repulsa em relação, sei lá, ao Boaventura Sousa Santos do que em relação ao Rousseau. Mas o Rousseau admite que violou, fez gang rape, admite nas memórias dele, fez gang rape com amigos de mulheres na rua. Achas que as pessoas contextualizam e que historicamente e dizem que era outra altura e que Não, agora porque não é se tu aceitável? uma coisa é tu contextualizares a escravatura do Aristóteles, historicamente. E tu ia dizes, falar disso. o Aristóteles faz, no capítulo 2, faz uma defesa da escravatura, mas
se tu contextualizares historicamente, a escravatura era uma coisa praticada na altura e, portanto, tu não podes aplicar as lentes de hoje ao passado. Mas a violação sempre foi errado. Aliás, na Idade Punível Média... por lei. Sim, nem em todas as alturas, mas na Idade Média, que eu amo, tinhas Said no punição. one ever. Eu amo. E sei lá, Outra vez, Idade a Média, pedofilia tem, na Grécia Antiga mais ou menos, mas tem, ao longo da história, tem tido condenações sociais. Muito mais do que a escravatura, que é uma coisa, é um movimento, graças a Deus, e é das únicas coisas Talvez que eu gosto não do a Deus. iluminismo. Talvez há razão. Eu aí dou-te razão, racionalista. Mas a minha questão é, será que a morte faz tipo um processo ontológico? Eu estava a pensar nisto para este podcast e queria perguntar-vos, isto é meio tipo... Estou a pensar nisto quase ou seja, pensei sobre isto, mas é meio provocação que é, será que a morte faz uma separação ontológica? Ou seja, tipo, entre o artista e a obra? Porque quando o artista ou o filósofo está vivo, a sua obra faz parte dele. Ou seja, não há uma separação ontológica mesmo. E quando a morte acontece, de repente há uma separação entre o artista ou o filósofo ou o criador que morre e, portanto, o corpo deixa de estar presente na obra e já não pode. Há muitas pessoas que fazem o argumento para tu não consumires obras que são feitas por pessoas tipo, eticamente condenáveis, muito reprováveis, com violação, etc, etc, porque tu, na verdade, até estás o teu consumo beneficia esta pessoa. Sim, sim. Com a morte isto deixa de acontecer, mas eu queria ir mais longe, que é, eu acho que é mesmo hermenêutico, tipo, a pessoa já não existe, a obra existe, a obra do Heidegger está lá, e tu podes engajar com a obra, eu não gosto da palavra, mas engage com a obra de uma forma crítica e podes dizer, tipo, sim, a filosofia dele é super importante, há partes da filosofia dele que resvalam mesmo para a defesa do nazismo, e do Foucault também, da pedofilia, etc, etc, mas a pessoa já não está viva. Eu acho que é por isso que a repulsa é muito maior para pessoas que estão vivas ainda, porque ainda não houve a separação do artista da obra. Não sei se vocês concordam. Adriana. A Maria foi muito para o campo da filosofia, eu vou trazer mais para a arte, cultura pop e no fundo cinema atual, mas vou só Tipo pegar Woody num Allen. exemplo, Yeah. vou só pegar Exato. vou só pegar Influenciada. num exemplo nesta ótica que a Maria estava a falar para depois fazer a transição. O Barack Obama lançou a Fundação Obama há pouco tempo e teve um conjunto de conversas e de debates, etc, na Fundação Obama, e teve um muito interessante em que falava sobre os 250 anos dos Estados Unidos e falava sobre os pais fundadores e qual era o seu favorito. E não quero aborrecer ninguém, mas havia uma fricção evidente quando foi desenhada a Constituição entre pessoas pró-esclavagismo e pessoas anti-esclavagismo. E o Obama dizia que, e aliás, o Clássico. Não quero aborrecer ninguém, é que eu morri. sim, não quero aborrecer ninguém sobre o tema, mas e acontece que coisas como o colégio eleitoral foram criados exatamente porque os Estados do Sul queriam que as pessoas escravizadas contabilizassem para terem mais lugares de representação, mas essas pessoas obviamente eram consideradas propriedade do próprio e portanto havia uma diferenciação. Então, se são propriedade, como é que contam com pessoas para serem sondados e para contarem como cidadãos, mas efetivamente não têm direitos, não sendo cidadãos? E um dos pais fundadores, George Washington, era muito pró-esclavagismo, era ele próprio dono de escravos. Eu, aliás, nem gosto da palavra escravos, está aqui o nosso especialista, acho que pessoas escravizadas é muito mais apropriado, Sim. mas estava literalmente a traduzir, porque ele até fez um take, uma brincadeira, o Obama, com a palavra slave, nesse aspecto. E ele estava a dizer que o meu pai fundador favorito é o George Washington. E é o George Washington porque quando ele teve a oportunidade de sair do poder e permitir que existisse não um rei, mas efetivamente um país democrático, e a primeira república a existir na altura, que não era, no fundo o país que não era uma monarquia, o George Washington fê-lo. E portanto ele é o meu favorito. Qual é que foi o país democrático que ficou? Enfim. Foi bom. Mas sabes que eles mexeram mesmo no John Locke para tirar Deixa um lá a dos tua direitos do John filosofia. Locke. Não, mas a sério, porque Sim. eles eram defensores da Deixa a Adriana- escravatura. E fizeram o Bill of Rights exatamente depois por causa disso. Yeah. Isso foram princípios lockeanos. Mas e ele estava Mas a tiraram explicar, o princípio ele estava a escravatura. explicar que ele gostava do George Washington e era o favorito dele por isto, e que pode dizê-lo como um homem afro-americano nos Estados Unidos,
como presidente dos Estados Unidos que sofreu racismo na pele, no sentido em que ele teve a sua existência como americano a ser colocada em causa, inclusive por Donald Trump. E ele consegue dizer estas duas coisas ao mesmo tempo. E que não considera aceitável que em 2026, numa altura em que nos propomos a discutir tudo e mais alguma coisa, que não seja possível tu teres a capacidade de separar uma pessoa entre aquilo que faz ou fez na sua esfera privada e o contributo que teve. Isto é algo que eu tenho, na verdade, refletido bastante durante esta semana. Porque acho que as pessoas são bastante... Dei um golo d'água. Sim, Acho que as pessoas estão infinitamente hipócritas depois no posicionamento que têm, e eu queria dar a minha perspectiva relativamente a isso, que é... Eu não tenho uma resposta, como disse a Maria, porque acho que qualquer pessoa que tenha uma resposta evidente... não vive no mundo real, é muito autocastradora, porque todos nós somos nós próprios e as nossas contradições. Já dizia tenho outros. tenho a certeza que a Leonor aprecia bastante tudo aquilo que é o legado político, ideológico e a libertação de Cuba feita por Che Guevara, mas ele era um anti-homossexual, era um homofóbico convicto. E portanto, é possível tu teres dois pensamentos ao mesmo tempo. Se tu é possível tê-lo na tua ideologia, Mas na tu tua consegues maneira ler de o ver mundo, Boaventura? eu já vou aí. Ah. Na tua e é aí que eu traço é aí que eu traço a linha, e era isto que eu queria dizer. Tu traças a linha no Boaventura. Há pessoas que trabalham nesta área e que se calhar são colegas Eu do não traço, SES, tipo, eu acho que não que não consigo ver o conseguem Depardieu, traçar. por exemplo. Pronto, mas Eu não tu, consigo ver os filmes tu do Depardieu. vês, mas achas que é Mas eu também não aceitável? gosto dele. Achas que é aceitável dizer todas as pessoas que veem filmes do Depardieu ou que veem alguma parte da obra do Depardieu estão a apoiar alguém nesse aspecto? Não, acho Eu que é sinto- possível não. dizer que a Fanny Ardant, quando vai defender o amigo, sabendo que há acusações muito fortes contra ele, e vai defender a dizer tipo, mas toda a gente faz erros e não sei o que, posso dizer sim, eu quero censurar. Ok, então e se a pessoa não disser eu aprecio a obra, embora não dispute e não dispute de todo aquilo que esta pessoa fez na vida privada? Eu acho que tu, quando a pessoa, por isso é que eu estava a dizer, pessoa fez na vida privada. E onde não é que tu traças a linha? Eu acho que o problema... O meu, há eu vou coisas, terminar. mesmo, há coisas mesmo o meu aberrantes, ponto, tipo, eu vou violação terminar. é Eu vou aberrante. para ti é violação e pedofilia. Não, exato, também. Pronto, por exemplo, não houve Eu Michael aprecio a Jackson. violação. Eu posso dizer-te o que é que eu acho. Eu já, Quando tu já, acabares. já termino. Pronto, e o meu ponto é basicamente este. A única certeza que eu tenho é que alguém traçar uma linha evidente pela qual quer que toda a gente cumpra e seja julgada por não cumprir essa linha está manifestamente errada neste ponto, porque eu, por exemplo, eu não consigo perceber como é que há pessoas que depois de verem o documentário do Michael Jackson, por mais que acreditem e levem o take de mas ele foi ilibado, alguém que queria dormir com crianças, se tu não confiavas o teu filho àquela pessoa, obviamente consideras que ele é um pedófilo. Eu não acho que pessoas que ouçam Michael Jackson ou que Mais ou digam... menos, eu acho que não confiava os meus filhos com homens no geral, tipo, Pronto, sozinhos. eu vou terminar dizendo isto. Porquê? Ok. E porquê que eu Não acho, é, tipo- porque eu acho que é muito difícil traçar a linha? Porque acho que em todos os pontos da sociedade, e nós mulheres temos perfeita noção disso, muitas vezes são os nossos maridos, são os nossos irmãos, são os nossos pais que nós achamos que são umas rosas e uns amores para nós. Rosas, por acaso, meu pai é mesmo. E o teu pai é ótima pessoa, isto não foi um take para o teu pai todo. Portanto, ou seja, quando nós até na nossa própria intimidade temos pessoas que são para nós de uma maneira, e por exemplo, pais, eu penso sempre neste exemplo, pais que têm filhos e que são pedófilos e que violentam outras crianças que não são os próprios filhos, estás a perceber o ponto? É muito difícil de tu, no fundo, tu como mulher achares que em qualquer reino e em qualquer espaço em que tu estejas, tu vais conseguir defender positivamente a 100% uma pessoa, porque acho que um homem, mais uma vez, vou repetir a frase mais polémica que eu tenho, nem todos os homens, mas sempre um homem, e é de facto sempre um homem, e tu nunca sabes qual homem é que pode ser efetivamente que vai ter uma atuação que tu de verdade tem vergonhas, mas que tem uma herança, seja cultural, ideológica ou de produção para o artística ou do que for, para o mundo, que é muitíssimo positivo. Bem, eu vou tentar, ou seja, eu também não vou trazer nenhuma resposta ao que nós estamos a falar aqui, mas há algumas coisas, eu estava um bocadinho a tentar desenhar na minha cabeça também o que é a minha própria lógica, porque eu sei que muitas vezes a minha lógica tem falhas. Eu E é sou uma contraditória, enorme não é? Às fã vezes. do Jean-Paul Sartre e evidentemente não concordo com o manifesto que se referia a acabar com a idade de consentimento, esta ideia de que a idade de consentimento era uma coisa retrógrada, blá blá, obviamente não me identifico com isso e estava a tentar pensar um bocadinho onde é que eu consigo traçar as próprias linhas.
E falando até em filósofos franceses, era o Roland Barthes que falava sobre esta ideia da morte do autor, ou seja, desde o momento em que um facto é contado para fins intransitivos e não para agir sobre o real, quer dizer, finalmente, fora de qualquer função que não seja o próprio exercício do símbolo, produz-se este desfazamento, a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte. Ou seja, esta ideia de que a partir de que uma coisa é produzida e dada ao mundo, o autor morre. Eu não concordo particularmente com isso, ou seja, com essa ideia de que a obra adquire uma autonomia absoluta, porque acho que não. Acho muito difícil para uma pessoa com uma perspectiva marxista ou marxiana, que tem sempre em consideração as condições económicas, sociais, políticas em que uma obra é produzida, que diga que a partir do momento em que ela sai das mãos do autor, ela deixa de ser. Deixa de estar ligada a ele. Agora, algumas coisas que eu me pus a pensar. Uma obra pode ser artisticamente extraordinária e o autor ser moralmente condenável e ser horrível. Os quadros do Paul Gauguin são incríveis e ele produziu aqueles quadros no contexto de ter arranjado uma espécie de mulher de 13 anos que era uma criança colonizada, e muitas das pinturas dele são de crianças seminuas e ele tinha relações sexuais com muitas dessas crianças. O que se tem feito, por exemplo, com alguns quadros deles em exposições, é exatamente contextualizá-los, dizendo que eles são muito importantes na história da arte, mas que ao mesmo tempo foram pintados neste contexto, não só de desigualdade de género, mas também num contexto colonial muito, muito agressivo. Mas ao mesmo tempo é também tentarmos encontrar até que ponto é que vale a pena continuar a mostrar uma coisa. Por exemplo, a Leni Riefenstahl, a realizadora alemã, muito ligada ao nazismo, fez o Triunfo da Vontade, que é um filme que tecnicamente e artisticamente é incrível. Ela era uma grande realizadora do ponto de vista técnico, mas é um filme de propaganda nazi. E nós não vamos alegremente ao cinema ver o Triunfo da Vontade ou o Olímpia ou o que quer que seja da Leni Riefenstahl porque ela é nazi. E porque é muito óbvio que não vamos ver um comício nazi no cinema, por muito bonito e muito bem filmado que ele esteja. E nunca o iremos ver descontextualizadamente, mas se calhar vamos vê-lo numa aula. E eu acho que tudo depende muito de onde é que estamos a ver aquilo, como é que estamos a ver aquilo e com que propósito também é que estamos a ver aquilo. E depois algumas questões também aqui trouxeste. Primeira coisa se o autor está vivo. Eu acho que isso é uma grande questão, porque se estiver vivo e eu estiver ativamente a comprar bilhetes para o seu concerto ou para a sua peça ou para o seu filme, é a única linha que eu consigo eu estou a dar dinheiro àquela pessoa. Ou seja, se o Roman Polanski agora fizer um filme, ou o Woody Allen, e eu for comprar um bilhete, eu estou ativamente a dar dinheiro àquela pessoa. Eu posso escolher, quero boicotar esta pessoa. Uma coisa é descarregar em casa pirata, não façam isto, mas só a gente faz. Descarregar em casa pirata um filme e estou a ver, sei de onde é que isto vem, tenho consciência, mas é uma obra de arte incrível, o filme Aniola é incrível, toda a gente está de acordo, mas em que contexto é que nós estamos a ver isso e sabendo o quê e para quem é que nós estamos a dar o dinheiro relacionado com o nosso consumo. Depois acho que também há uma segunda questão, que é qual é o real contributo desta pessoa na história da arte, da literatura, da filosofia, da música, etc. Porque estamos a falar de uma pessoa que não deu nenhum contributo especial, quer dizer, a sua obra é significativa o suficiente para continuar a estudar ou a ler ou a mostrar... Tipo a Nicki Minaj. Mas, ou seja, é significativa o suficiente para tu ultrapassares o facto de que dado o homem foi um pedófilo ou foi uma pessoa horrível, tem interesse. A obra dele é estruturalmente tão interessante e tão importante que vale a pena. Em alguns casos, talvez valha a pena. Por exemplo, com o filme Gone with the Wind, é um filme muito problemático. Julgo que foi a Cinemateca Inglesa que fez uma contextualização, que depois deixou a extrema-direita meio louca, a explicar o contexto da escravatura no sul dos Estados Unidos, etc. O facto a atriz que faz, efetivamente, no fundo, a pessoa escravizada naquela casa, não é? Ela, quando tentou ir aceitar o prémio, não a deixaram aceitar o prémio porque efetivamente havia segregação nos Estados Unidos e, portanto, o Gone with the Wind é exatamente o exemplo perfeito. Até contemporaneamente, os próprios Estados Unidos não souberam contextualizar o próprio filme. Exato, e eu queria só terminar dizendo, antes de passarmos um bocadinho para esta questão de que posição é que os autores, é que os artistas, autores, etc., podem ter, dizer que no caso de artistas que estão vivos, o boicote existe e funciona. Por exemplo, com o R. Kelly houve uma grande campanha à volta dele, mesmo com o Kanye West, bem, o Harvey Weinstein, ou seja... o Kanye West eu tenho imensas questões. Porque não... assim, ele já não é o Kanye West, a personagem meio louca dele é o Ye. Portanto, podes continuar a ouvir o Kanye West ou não? Ou seja, já podes ouvir, mas vais comprar um concerto. Mas quando estás a ouvir também não estás a dar dinheiro. Pois estás, exato, vais ouvir uma música dele no Spotify. Mas lá está.
vais comprar o bilhete para o ir ver ao concerto aqui em Portugal. Tipo, eu tenho muitos amigos que estão nessa, tipo, adoro os álbuns dele, mas ele tornou-se uma pessoa como, assim, um ser sinistro. O que fazer? Yeah. Mas acho que ao mesmo tempo esta coisa do boicote funciona e há vários casos de homens acusados de X, Y e Z e que o boicote funcionou para lhes acabar com contratos, etc. E acho que há muito essa Como é que se chama questão aquele. de boicotar. Como é que se está-me a faltar o nome do ator principal do. Eu já sei o que quer dizer, é o Kevin Spacey. Spacey. Kevin Spacey. Tu antes Exatamente. de falares, nós já sabemos. Isto é a nossa Exato. cena de manas. Vocês conhecem Exato. também. E Mesmo. Eu queria, depois só bocadinho- dizer, eu queria só dizer mais Não, uma não, coisa. diz. Queria dar um exemplo que, para vos explicar como isto me custa. Vocês sabem, são minhas amigas, sabem perfeitamente que o meu filme favorito é o Breakfast at Tiffany's. É o filme que eu vejo quando estou triste, é o filme que eu vejo quando estou melancólica, é o meu filme de coração. Mas há uma personagem no filme que é o Mickey Rooney, o ator é o Mickey Rooney, que é o Mr. Yunioshi, que é suposto ser uma pessoa asiática e é feito por um ator caucasiano, e portanto americano, mas que é absolutamente formatado à sua cara de uma maneira é quase... uma yellow face. É completamente yellow face, tipo, a tez dele é absolutamente yellow face e põe-lhe umas coisas na cara para esticar-lhe os olhos e pôr-lhe a cara de uma certa forma. E, portanto, tu quando vês a primeira vez ficas tipo, isto não é aceitável, ok? Mas e para explicar o meu posicionamento, mas o Breakfast at Tiffany's continua a ser das melhores obras-primas que eu já vi, continua a ser o meu filme favorito e por isso é que eu estava a dizer há pouco que eu não consigo traçar uma linha, porque como tem um pendor emocional para mim, eu não vou abdicar de ver o Breakfast at Tiffany's, mas eu nunca mais vou ver o Last Tango in Paris. Eu nunca vi sequer. Pronto, porque já sabia. Eu vi uma vez porque não sabia e depois de saber nunca mais vi. Mas, porque depois de ver o filme, fui ler sobre e percebi. Eu não consigo ver o Last Tango in Paris porque aquele filme em concreto não só não me diz nada, como eu acho que literalmente uma pessoa ser violada on screen é uma coisa tipo. Mas que tu imagina, tens de traçar a linha. Eu acho que há um apego emocional que as pessoas inerentemente têm a uma obra de arte, especialmente uma obra de arte que já está datada, não está ativamente a ser comercializada e, portanto, nenhum dos atores está a receber por aquilo. Que eu acho que é muito difícil tu traçares de facto a linha porque depende muito do. Porque a arte é suposto teres um apego emocional a ela, não é suposto que seja indiferente. E acho que para diferentes pessoas, diferentes coisas vão-lhes dizer coisas absolutamente diferentes. Mas é que o apego emocional, para mim, o apego emocional não pode ser o único. Eu não acho que é um único critério, fator. eu estou só tipo a dar o. Porque o apego emocional. Até porque tu depois entras numa roda, porque o apego emocional. Como é que tu explicas que o teu apego emocional seja maior do que a rejeição emocional também? Porque também é uma coisa Sim. tipo emocional. Quando sabes que aquela pessoa violou X, Y, Lá está, Z. eu dei o exemplo de uma, Ou de teve uma, de uma personagem que foi. Ou seja, aquilo é um estereótipo racista, não é? Mas não me impacta o filme inteiro aquilo acontecer. Acho que aquilo nunca devia ter acontecido, mas na época não havia atores asiáticos a participarem em filmes e, portanto, não era Havia, comum. mas não era, Não mas era sim, tão mas era comum. mais ok, tipo, fazer sim. Naquela altura seria À época. mais ok. Agora, fazer-se o Breakfast at Tiffany's em 2026, eu acho que não teria, era esse o meu ponto, não teria o mesmo apego emocional porque eu não conseguia separar. Acho Olha, que deixa já estar não com a ansiava. falta de criatividade de Hollywood, és capaz de ter um remake. Eu do espero Breakfast at sinceramente Tiffany's. que não. Possível. Que eles esgotaram-se as ideias para coisas Sim, novas, sim, é sim. só remake, É remake. remake. Mas para mim, ou seja, eu percebo perfeitamente a questão do apego emocional, mas é tipo, eu posso ter um apego emocional à pessoa X, Y, Z, e já me aconteceu, descobrir que essa pessoa. Olha, a Chantal Mouffe, tu sabes, tipo, a Leonor sabe que eu estou sempre sempre que temos uma discussão sobre alguma coisa, tipo, eu vou buscar a Chantal Mouffe. Que apoiou o Boa Ventura Sousa Santos. Eu amo, exato, eu amo a Chantal Mouffe. Tipo, eu gosto mesmo dos livros dela, formaram muito o meu pensamento político depois da IEL, foi muito importante para mim, tipo, em Londres foi mesmo importante, eu adoro-a, tipo, e a Chantal Mouffe, gosto do marido dela também, mas a Chantal Mouffe apoiou o Boaventura Sousa Santos, fez parte de uma data de académicos que fizeram uma carta assinada, aberta, a dizer que ele é inocente, que ele nunca fez nada, que não sei o quê. Certo. Desiludiu-me tipo, de forma tal que eu não consigo mais eu não consigo ir buscá-la, tipo, eu provavelmente vou ter que ir buscar, até academicamente é preciso, Sim, claro. mas dá-me meio que não consigo, tipo, dá-me mesmo um nojo, Lá sabes? está, porque tinhas um apego emocional a ela própria. Por isso é que eu estou a falar do teu apego. Eu só consigo ir buscar a coisa da morte, porque a morte quebra o processo. Porque quando tu tens o artista vivo, a relação com a obra é tripartida. Tens o espectador,
o agente e a obra, não é? E é tripartido. Quando o agente sai, ou seja, tipo o artista ou o criador sai, só com a obra. fica só com a obra. Portanto, é uma relação mais direta, parece-me. Isto pode ter falhas, tipo, mas eu acho que o apego emocional como argumento é Eu não meio... disse que era um argumento nem que é uma linha. Estou a dizer. Não, eu, é só uma coisa que existe. Que é eu estou só a incontornável. Pois é constatar um isso. facto. Tipo, é um facto. É um facto, evidentemente. As pessoas vão ter critérios diferentes porque eu acho que todos nós somos Pois é. altamente contraditórios. Somos. Nós somos altamente É contraditórios. isso, é que depois há contradições horríveis. Tu ficas tipo, ei, e agora? Eu sou super contraditória. Eu sou super. Eu sou super contraditória Também eu. E gosto muito, e por favor, sejam contraditórios. Quem está. Tu és especialmente contraditória. Eu acho. adoro as E o contradições. que é que agora estamos já na reta final, nem parece, mas estamos na reta final do nosso episódio no nossa live e sobre esta questão de podem os artistas não se posicionar politicamente ou isso é impossível? Adriana, estou a olhar para ti. Não só porque és Estás a olhar linda, mas também para tu falar. Eu tenho. Mais uma vez, eu venho para este podcast sem certezas de nada. E mesmo para esta pergunta que tu me fizeste, eu tenho 2 posicionamentos. Que é o seguinte. Eu acho que... Lembram-se do discurso que o Ricky Gervais fez no fim, acho que foi de uns Oscars? Ah, em que ele sim, disse, foi muito Pronto, bom. em que disse, basicamente, agradeçam ao vosso... tipo, subam, agradeçam ao vosso marido ou à vossa mulher, agradeçam ao vosso Deus, desapareçam, parem de dar lições ao público inteiro sobre alterações climáticas, sobre racismo, sobre seja o que for, porque depois vocês vão para a casa do Harvey Weinstein e tipo, usaram o Harvey Weinstein para subirem na vossa carreira, ou porque são pró defender, reverter alterações climáticas, mas depois vão de jato, tipo a Taylor Swift para todo lado. E, Sim, a e Taylor Swift portanto, é tipo... Vou comprar um Ico. sim, tipo, estás a ver, eu quando estou em casa e não quero descer para ir comprar um X e mando vir, tipo, porque não vou pegar o carro e mando vir em estafeta, é tipo literalmente Como é que tu fazer isso. consegues Onde é que fazer tu isso? vives? Hã? Como é que tu consegues fazer Dá isso? para pedir Dá para tabaco? pedir tabaco? Não lhe digas isso que ela vai aumentar a pegada. Não, mas é muito de mais carbono caro, é tipo dela. o dobro do. Tipo, os maços ficam o dobro do preço. Ok, mas já nós não fiz estamos a várias fazer vezes. publicidade a Pronto, nenhuma não estamos a agência fazer- de distribuição. Não, de todo e. Dá. Eu não disse nenhum nome. Não. Dá, para pedir Já tabaco? falamos depois. Pronto. Eu comprei Eu vou imensos, ser eu muito comprei rápida, imensos volumes em Marrocos. Eu vou mesmo ser No rápida para aeroporto. dizer isto. Eu acho que esse take é muito acertado no conceito em que teres pessoas, celebridades que estão constantemente a dar lições a um público geral e cada vez mais, e pessoas que têm vidas cada vez mais difíceis e cada vez, por exemplo, penso muito nisto, a nossa geração, a primeira geração que vai viver pior do que a dos pais deles, e portanto ver celebridades hiper privilegiadas tipo a dizerem-nos: mas tu devias usar mais autocarros e mais comboios, mas eu vou apanhar o jato para ir ali almoçar. Pronto, é ridículo. A mim ninguém me diz que vai apanhar um jato para ir almoçar num sítio. Não, uma celebridade, não diz, Ela mas está a falar faz. tipo ok. no... Exato, yeah. Efetivamente, Estou missing out qualquer coisa. efetivamente acontece. Pronto, e por outro lado, Não acho vais que... ao fine dining como a Adriana, Como não, eu. podes, E não podes ter pessoas em jatos. E depois, efetivamente, tu tens e depois tens outro lado evidente que é, e que para mim também me faz muito sentido, que é muito mais fácil de uma causa progressista avançar se a cultura a embraçar. E a forma mais rápida da cultura a embraçar é tu teres pessoas que as pessoas admiram, artistas, seja o que for, que embracem a causa. Portanto, eu não tenho, por exemplo, vou dar um exemplo. Com muitas críticas que eu tenho a algumas pessoas que fazem parte do movimento, eu acho que foi absolutamente essencial para o movimento de libertação da Palestina e de sermos todos mais focais relativamente a isso, que a Bella Hadid, quando ninguém falava sobre isso, a Bella Hadid falava. Portanto, Sim, ou seja, quando não era popular, ela fazia-o. Até porque ela tem família expulsa no NAC. Exatamente. De uma forma horrível. E portanto, eu acho que esse contributo que ela deu conseguiu trazer muito benefício. E portanto, mais uma vez, eu não tenho uma linha aqui por onde me reger. Maria, assim rapidamente. Rapidamente, não acho que todos os artistas devam ter contributos políticos. Só os que Ok. eu gosto. Eu, Não, mas posso só... Peraí. eu acho que todos têm. Não, mas eu não acho que... Sim, todos têm, passivamente, mas eu acho Certo. que algumas pessoas não devem mesmo sequer tentar ter ativamente uma contribuição política. Sim, Porque- tipo, calem-se. Porque é tipo, imagina, às vezes é... Tipo, eu gosto... não. Porque... Estás na o linha do Kanye- Ricky Gervais, desculpa. Não, estou, porque é um bocado... olha, eu odeio os discursos dos Oscars, e aqui em Portugal também. Tipo, eu não Paz consigo... ao mundo. Em Portugal
nos Estados Unidos, Tipo, Inglaterra, o o que Toy, for. lembras-te do discurso do Toy? Toda a gente tipo, és o Toy. Não, eu Não. gostei. Eu achei Eu Depois também tu gostaste gostei do discurso. do Toy. Lá está, vocês gostaram, porque o discurso foi apropriado e vocês gostaram dele. Não. Mas isso não é um Não é statement. isso, mas não é isso, é irrita-me quando vão tipo. Imagina, ganhaste, sei lá, melhor ator do não sei quê, e vais fazer um discurso a dizer as maiores, tipo, lá paliçadas, porque meio que é suposto, e Sim. torna-se só performativo. Mas eu acho que há uma diferença. E eu percebo que o faças, mas às vezes fica falso, fica mesmo performativo, e eu não gosto disso. E depois há outras coisas, que é quando tentam, é tipo o Kanye West, ou de repente tentou ter intervenção política. Eu acho que ele está meio em tipo neurose, Ele é psicose. bipolar. Eu acho que ele está. Não, ele não está bem. Tipo, Ele é bipolar e não está medicado, portanto, sim. ele está completamente. Está completamente- Ele acha que é Deus. Mas tem- ele sabes- infla- Sabes, Força, deixa-me Lina. só dizer umas coisas mesmo para acabar, estamos em cima do nosso tempo e hoje não nos podemos ceder. Dizer que eu acho que muito dificilmente um artista ou uma pessoa que ocupa o espaço público não tem posicionamento político, porque a ausência do posicionamento político, especialmente no mundo em que nós vivemos, e especialmente tendo em conta que algumas pessoas têm dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais e etc, nas suas plataformas, a ausência de posicionamento político também é uma forma de se É um posicionar. posicionamento. Por exemplo, o facto da Taylor Swift estar com a boca fechadinha sobre o movimento MAGA, sobre o ICE, sobre etc, é uma forma de posicionamento, sendo que ela é tipo a pessoa mais seguida no mundo, ou uma das pessoas mais seguidas no mundo, e com uma influência brutal em milhões de miúdas jovens. Agora, de facto, eu também acho que às vezes me irrita muito neste tipo de discursos políticos, quando é ou se há uma coisa incorporada na arte dessa pessoa, da literatura engajada, o punk, são estilos que o punk é um estilo musical muito ligado a mensagens de esquerda, hoje em dia é muito pró-Palestina, etc, tipo os Niqab, muito incríveis. Acho que isso é uma coisa. Outra é tentar meter à força tipo certas causas, porque agora fica bem e eu vou conseguir vender os meus discos ou os meus filmes se espetar esta causa aqui para dentro, a puser aqui. E depois também concordo contigo, acho que não tinha um bocado com o que vocês disseram, que é tipo aqueles discursos de Miss Mundo, tipo eu desejo a paz no mundo, o fim da eu fome, odeio. etc. Uma coisa é dizer, eu gostei imenso da Billie Eilish, que foi lá e disse tipo Free Palestine, fuck ICE. Eu fiquei muito fixe. Mas ela é incrível. Ela é muito incrível, eu fiquei muito fixe, porque ela está a dizer uma coisa corajosa que a maior parte das pessoas não dizem. Agora, aqueles que vão lá, tipo, há crianças a morrer à fome, a pobreza é mau, tipo, ok, mas o que é que tu estás a fazer sobre isso? Estás a chamar a atenção para uma coisa que ninguém sabe ou estás só a dizer isto porque fica bem, em vez de agradecer à tua mãe e dizeres que há fome no mundo? E acho que às vezes é um bocadinho tipo, qual é a linha? Novamente, isto não há bem uma resposta entre o que é tipo só irritante e o que Sim, está sim, de sim. facto a chamar a atenção. E eu acho que estas popstars às vezes dizerem coisas de facto quebram uma certa barreira das muitas miúdas tipo entrarem nisso. Eu concordo. E Concordo em absoluto. por isso, uma frase de cada uma recomendação para quem nos ouve, como sempre. Maria, queres começar tu? Com uma frase? Não, uma recomendação em uma frase. Desculpa, é uma recomendação contra o que nós estamos. Desculpa, eu achei que tu. Já vou. Eu queria recomendar um livro que vai completamente contra o que nós estamos aqui a dizer, porque eu acho que o livro está interessante, que se chama Why It's Okay to Enjoy the Work of Immoral Artists. Ou seja, completamente contra, mas vejam essa perspectiva também. Adriana, Eu vou recomendar um livro que li num dia, que é A Mais Bela Maldição do Rui Coceiro, que é um livro que é uma coletânea de histórias sobre pessoas que salvaram e vivem a sua vida para proteger livros. Tipo uma pessoa em Marrocos, uma pessoa que foi para um mosteiro abandonado para recolher livros depois da separação, da queda do Muro de Berlim, e muitos livros da Alemanha Oriental tinham sido sei atirados que é uma fora. tragédia. E ele guardou-os, e é um livro mesmo muito bonito de se ler. O Rui Coceiro escreve muito bem e acho que é um ótimo livro para se ler na praia, coisa que eu fiz. E eu recomendo o livro que já mencionei, Monsters, What Do We Do With Great Art by Bad People, da Claire Dederer. Não sei se É bem um assim. ótimo livro. É um ótimo livro, vale muito a pena e acho que coloca muito estas questões sem ser de uma forma altamente moralista. E ela fala bastante do Polanski também logo E acho que a acima abrir. de tudo, ela logo a diz que abrir não o tem, livro. ela diz que não tem respostas, é uma coisa que eu gosto no livro em Exato. concreto. Assim, infelizmente, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. E até à próxima semana, já no nosso estúdio habitual.
Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal com recomendações do Boa Cama Boa Mesa para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal. Sexta, dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.